Hotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas, inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, todas as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade ao longo de todos os tempos, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre uma questão que aconteceu aí recentemente, né? Porque a Netflix, ela colocou no ar uma série, um filme, enfim, um programa contando a história da Cleópatra, a rainha Cleópatra, né? E no caso, quem está protagonizando essa história é a Jada Pinkett Smith. A Jada Pinkett, para quem não sabe, ela é a esposa, né, a companheira do Will Smith. Will Smith, vocês sabem que ele foi o cara que deu um tapa na cara do Chris Rock durante a entrega do Oscar, né, de uma dessas edições do Oscar aí, exatamente pelo fato do Chris Rock, né, de uma maneira grosseira, fazer uma piada de mau gosto com a Jada Pinkett por conta, né, da queda de cabelo dela. Dito isso, a Jada, ela tem todas as prerrogativas, todas as condições de interpretar qualquer personagem que ela queira interpretar. E aí, por que tentaram, né, sabotar esse programa sobre a Rainha Cleópatra com uma mulher preta protagonizando, fazendo o papel da Rainha Cleópatra? Porque o Ocidente, ele tenta nos convencer desde o século XIX, quando foi descoberta a Pedra de Roseta numa cidade chamada Roseta, no Egito, por franceses, e esta pedra tinha escritos em Medo-Neter, que é a escrita do Kemet, não é hierógrafo, é Medo-Neter, demótico antigo e grego, e aí Champollion Fignac, ele fez a tradução, né, desses escritos, e aí o Medo-Neter foi decifrado, e aí foi fundada a egiptologia, e aí, desde então, o Ocidente tenta provar para todo mundo duas coisas que são absolutamente impossíveis de serem provadas. A primeira é que o Kemet é povoado por populações brancas, impossível de ser provado. A prova do contrário já foi demonstrada dentro das obras de Cheikh Anta Diop, Nações Negras e Cultura, por exemplo. A outra coisa que o Ocidente tenta provar, que é impossível também, é que o Egito, o Kemet, não está no continente africano. E, infelizmente, a mídia ocidental, burguesa, branca, racista, né, o tempo inteiro tenta nos convencer exatamente disso, que o Kemet, que o Egito, no caso, o Egito, né, não está na África, está no Oriente Médio. E aí eles tentam fazer uma série de argumentos, né, para poder dizer que não, porque o Egito é um país árabe. Família, já fizemos um vídeo aqui explicando o porquê do fenótipo árabe ser predominante no nosso continente africano. Significa dizer que nem sempre aquelas populações tiveram este fenótipo. Dito isso, a Jada Pinkett ou qualquer outra mulher preta, tem todas as condições de fazer o papel da Cleópatra. Até porque, lembremos, de acordo com Gervásio Fournier Gonzalez, vamos começar logo por aí. Gervásio Fournier Gonzalez, para quem não sabe, foi um antropólogo espanhol, chefe de pesquisa da Universidade de Valladolid, na Espanha, que disse em sua obra A Raça Negra é a Raça Mais Antiga da Humanidade, que as primeiras populações a ocuparem o território hoje conhecido como Grécia e Roma, né, Grécia e Itália, melhor dizendo, essas populações eram negras. Quem disse isso foi Gervásio Fournier Gonzalez no século XIX, o mesmo século das luzes, entre aspas, né, dos europeus, o século da criação dos horrores racistas contra os africanos do continente da diáspora, né, o século da criação da eugenia, de todos esses fantasmas terríveis que a gente combate, né, que está no nosso imaginário e que a gente combate com firmeza, com pesquisa científica, né? Então, Gervásio Fournier Gonzalez publicou essa obra foi escondida, foi silenciada, né? Apesar de Gervásio Fournier Gonzalez ser um europeu, um antropólogo espanhol, mostrando que onde é hoje a Grécia, milhares de anos atrás, haviam populações negras ali. Essas populações negras, muito provavelmente eram os minoicos, conforme aponta Cheikh Anta Diop na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica. Uma outra coisa fundamental que é importante ressaltar aqui, já que a gente começou a falar de Netflix, reparem nas pessoas que fazem a
a série Troia, na Netflix. Reparem a cor do Aquiles, por exemplo. O Aquiles ali é mostrado como um cara negro. O Patroclo, né, é mostrado como um cara negro. Para quem não sabe, a história de Troia, né, ela foi primeiro construída oralmente, né, depois que ela passou a ser escrita na Odisseia, né, e na Ilíada, né, do autor chamado Homero. E aí, essa questão da guerra de Troia, estamos falando da Grécia, né, ela passou para a posteridade. Sheikh Anta Diop, de novo, na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, diz que nas tropas do rei Agamenon, muito antes de Cleópatra, que nós estamos falando, tá? Antes, séculos antes de Cleópatra, nas tropas do rei Agamenon, que invadiram Troia, tinham 50 mil etíopes. Quando se fala etíopes, não está se referindo, não estamos referindo exatamente às populações negras de onde é hoje a Etiópia. Não. Sheikh Anta Diop está fazendo menção a documentos dos gregos antigos. Os gregos antigos chamavam qualquer pessoa negra de etíope, porque a palavra etíope significa pele queimada em grego, né? Então, se antes, conforme explica Gervásio Funil Gonzalez, antes do aparecimento, da chegada dos dórios, dos aqueus, dos jônios, de todas essas tribos brancas, leucodérmicas, guerreiras, assassinas, patriarcais, né, belicistas, misóginas, estupradores, descerem e se posicionarem onde tem hoje a Grécia, particularmente, os dórios, aqueus, os jônios, quem estava posicionado ali eram populações pretas, né? E uma outra questão fundamental, o próprio Heródoto, o pai da história, né, grego famoso, ele diz, na obra dele, que o Egito é uma população de pretos. Heródoto, ele é quase que contemporâneo da Cleópatra. E sobre Cleópatra, fundamentalmente, nós temos algumas informações que são importantes da gente trazer aqui para vocês, porque, em primeiro lugar, existiram 7 rainhas com o nome de Cleópatra. Só isso a gente já pode pensar, né, que está se falando de uma tradição do próprio Kemet, onde, por exemplo, existiram vários reis com o nome de Ramsés, né? Se eu não me engano, foram 5 ou 6 reis, faraós do Kemet com o nome de Ramsés, né? O mais célebre dele foi Ramsés II. Por que eu estou falando isso? Porque os gregos, quando entram no Kemet por volta de 332 antes da Era Comum, sob a liderança de Alexandre da Macedônia, né? Filho do Filipe II da Macedônia, enfim, eu não chamo de Alexandre o Grande, nem eu chamo de Alexandre Magno. Para mim é o Alexandre o Grego. E eu não estou equivocado na minha análise, porque ele era grego, não era? Então, não preciso chamá-lo de grande. Grande é Sheikh Anta Diop, né? Grande é Teófilo Otbeno. Dito isso, em 332, antes da Era Comum, quando Alexandre o Grego leva suas tropas para o Kemet e controla o Kemet, e aí o Kemet deixa de ser chamado de Kemet definitivamente para ser conhecido como é hoje, como Egito, porque foi assim que os gregos o chamaram, Egito, né? O nome original é Kemet, terra dos negros, e quem nascia lá eram chamados de Kemetiu, os negros, segundo Sheikh Anta Diop. Quando Alexandre o Grande entra em Kemet, e aí o Egito inicia a sua dinastia ptolomaica, né? E aí a Cleópatra, ela vem exatamente dessa dinastia ptolomaica, de acordo com Ney Lopes. Quer dizer, as rainhas Cleópatras vêm dessa dinastia. A sétima, ela tinha, segundo Ney Lopes, feições negras, né? E aí é importante a gente fazer esse, esse registro, né? Literalmente, para vocês poderem entender de como a história registrou o fenótipo da rainha, da sétima Cleópatra, a mais célebre dela, né? Vamos lá. Cleópatra, de acordo com Ney Lopes. Cleópatra, nome de 7 rainhas do Egito durante o período ptolomaico. A partir do século III antes da Era Comum, né, esposas e irmãs de soberanos denominados Ptolomeu, pertencentes à dinastia macedônica dos Lágidas. A mais célebre delas foi Cleópatra VII, né? Reinou segundo o costume egípcio
primeiro como esposa de seu irmão Ptolomeu XIII e após a morte deste, como esposa de Ptolomeu XIV, seu outro irmão, de 51 a 47 a.C. da Era Comum. Por meio de Júlio César, assumiu o poder absoluto e colocou contra Roma, sendo ao lado de Marco Antônio, derrotada pelo imperador romano Otávio. Segundo Larque Nascimento, esposa, viúva do grande Abdias do Nascimento, grande pesquisadora, respeitadíssima, Cleópatra VII, de acordo com Ney Lopes aqui, citando a Lisa Larque Nascimento, Cleópatra VII não era de origem puramente grega. Seu pai, Ptolomeu XII, seria filho ilegítimo de Ptolomeu XI, com uma mulher egípcia. Dito isto, esta mulher era, no mínimo, mestiça, Porque essa ideia de gregos brancos, loiros, como o Aquiles de Troia, que foi protagonizado pelo Brad Pitt, do filme, estou falando para falar que eu tenho um filme aqui na minha casa, assisti no cinema, inclusive, em 2004. Essa ideia de gregos, todo mundo branco, isso é uma ideia construída, ideologicamente construída pelo Ocidente, porque os gregos, não é de hoje, fundamentalmente, tinham contato com os Quemetiu, Anaxágoras, Pitágoras, Tales de Mileto, Platão, todos estudaram no Cambridge. Hipócrates estudou no Cambridge, aprendeu medicina no Cambridge. Ele mesmo disse que ele é uma criança de Imhotep, segundo John Henry Clarke. Por isso que a análise aqui é a partir da perspectiva do panafricanismo, porque nós citamos autores do campo do panafricanismo. E autores do campo do panafricanismo que citaram autores europeus não eurocêntricos. Fundamentalmente. Por quê? Porque tinham compromisso com a verdade histórica. A verdade histórica é essa. Então, a Jada Grande, ela pode interpretar a Cleópatra sem problema nenhum. Porque, primeiro de tudo, estamos falando de uma rainha que viveu na África. Porque o Egito fica na África. Certo? Kemet fica na África. Em segundo lugar, essa mulher, ela era filha de uma relação interracial. Então, muito provavelmente, ela tinha pele mais escura, cabelos crespos, nariz largo. Muito provavelmente. Ou seja, família, quando o Ocidente, de alguma forma, que vocês vão ter sempre contato com isso, assim como eu tenho, óbvio, mostrar para vocês, gregos, brancos, como Elizabeth Taylor fez, a Cleópatra, todo mundo achou lindo, maravilhoso, desconfiem, porque aquilo ali é o eurocentrismo falando. E o eurocentrismo, como costumo dizer ultimamente, o eurocentrismo ele tem sido caracterizado como senso comum, porque hoje em dia é senso comum, Por exemplo, todo mundo sabe, entre aspas, que Isaac Newton foi o inventor da física. Não foi o inventor da física, a física foi construída no Cambridge. Porque para você construir pirâmides, ou seja, aquele formato piramidal, triangular, você tem que conhecer física. Para você construir pirâmides, você tem que conhecer matemática. Para você fazer a mumificação, você tem que saber química. Para você fazer mumificação, você tem que conhecer anatomia. Anatomia é um dos estudos dentro da medicina. Tudo isso era feito no antigo Kemet, milhares de anos antes da Grécia sequer existir, sequer pensar em entrar na história da humanidade. Porque John Henry Clarke diz que os gregos só ensaiam sua entrada na história por volta de 850 antes da Era Comum. 850 anos antes da Era Comum, onde estava o Kemet? Estava velho e cansado. Então, a história do Kemet ela é muito, mas muito precedente à história da Grécia. E para quem pensa que Grécia, Roma e Kemet são contemporâneos, tem uma péssima notícia para dar para vocês. Não são. O Egito ele tem mais de 5.000 anos de história. Grécia e Roma são muito, muito mais jovens que isso. Dito isso, venho fazer meu curso de História da África. Ele é online, aula síncrona, ele é comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para mais um bate-papo. Hotep, família, África no centro.